Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, rico em detalhes, sinais, onde mais uma vez Jesus, através da comunidade de São Marcos, vem nos orientar na nossa caminhada, a nossa caminhada de fé. Hoje, nos é colocado o detalhe de mulher. Texto bíblico, todas as vezes que menciona, faz destaque o conceito mulher, está dizendo da igreja nascente. E esta mulher aparece num primeiro momento, a primeira mulher, ela com 12 anos, com uma hemorragia que não cessa. 12 anos com uma menstruação que não para. 12 anos em estado de impureza. Pois quando a mulher, no contexto ainda da época de Jesus, ela então está no momento da menstruação, ela está totalmente impura. Tanto que ela não pode nem ir no templo. Ela necessita fazer a purificação para depois então adentrar no templo. Este estado de impureza da primeira mulher. Depois temos o detalhe importante também no texto bíblico de hoje, da menina, que também possui 12 anos. E no seu 12º ano, vem então a morte. Criança, mulher, morte. Situações, primeiro, de exclusão, depois de morte, que não pode participar da vida da comunidade. Criança não era bem vista na sociedade da época de Jesus. Mulher, menos ainda. Onde Marcos vem dizer para nós sobre a igreja. Uma igreja em meio aos seus atos impuros, ou até mesmo de morte. Ela precisa ter um encontro de cura, de libertação, de pureza. E esse encontro se dá em Jesus Cristo. Em meio a toda a multidão presente, a igreja, em meio a todas as situações, a igreja precisa trilhar um único caminho, que é o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho de Deus. Nós precisamos trilhar um único caminho, que simplesmente nos aponta a cura e a fé. Viver plenamente a sua palavra. A mulher, ela tocou a franja da roupa de Jesus. A franja era como um símbolo ainda do padre. Aqui tem bastante fios, mas na franja era ornada apenas de 8 fios cada franja, para identificar os estímulos humanos que nos é colocado o pecado, onde nós vivemos ainda mais o pecado. E através desses estímulos, desses 8 sentidos, também é junto da franja, é colocado um nó, onde o nó representa juntamente com a franja, ainda no seu nome em hebraico, que eu anotei aqui, mas não vou me arriscar em dizer, ele vai nos orientar então a palavra e ao número simbólico dos 365, onde são os dias do ano, onde nós somos e vivemos 365 dias ao ano, e podemos nos adentrar no pecado, nos adentrar no erro, através então dos nossos sentidos, como os ouvidos, os olhos, a boca, o nariz, as mãos, os pés, as genitais e o coração. Através desses 8 órgãos da vida do homem,
da mulher. Podemos cair no erro, cair no pecado, mas esse nó junto à franja em que a mulher toca, pedindo para que então aquele estado de morte e de impureza nos orienta a viver plenamente a sua palavra. Que na época de Jesus estamos falando do Pentateuco. Nós, como igreja, como comunidade, precisamos nos orientar ainda mais pela via da palavra e fazer com que a palavra de Deus venha modificar a nossa vida, venha nos fortalecer, para que através dos nossos olhos, ouvidos, boca, coração, mãos, pés, genitalidade, não caiamos no erro, não caiamos no pecado. É a palavra incorporada em nossa vida que vai nos conduzir e fazer o encontro com Jesus, em que muitas vezes se faz necessário, como ainda no texto bíblico que aparece por 2 vezes, cairmos aos pés do Senhor e pedirmos perdão. O detalhe do pé, ao cair aos pés do Senhor, nos aponta a nossa humildade, que a humanidade precisa possuir, para que em meio aos órgãos que nós temos e possuímos, sejamos diferentes. E reconheçamos em nossos órgãos, em nossa vida, em nossas atitudes, que precisamos nos cair aos pés do Senhor, suplicar o seu perdão, mas ser conduzido pela sua palavra, para sermos pessoas puras, pessoas limpas, sem hemorragias, sem morte, sem erros, sem pecados, nos dias de hoje. Jesus, quando ele se encontrou com a menina que estava como que morta, ele a conduz pela mão. A palavra nos conduz pela mão. A palavra nos aponta o reino de Deus. E após o milagre da cura, então Jesus diz para aqueles que ali estão, os apóstolos, os discípulos e também os pais da menina, dai-lhe de comer. Nós somos privilegiados por termos padres na nossa realidade. Somos privilegiados de podermos nos encontrar com o Senhor, tanto na Eucaristia, como no sacramento da reconciliação. Há lugares em nosso país que o padre se encontra com o povo uma vez no mês, uma vez no ano, e olha lá ainda. E por que ainda nós não vivemos plenamente a palavra, a Eucaristia e os sacramentos em nós, com a comunidade? O chamamento de Jesus no dia de hoje, a chamada de atenção dele é isso. Para vivermos realmente a palavra e comungarmos desta palavra, comermos desta palavra, modificar a nossa vida contra os órgãos nossos mesmos que nos faz a abertura para o pecado. E olha, a nossa boca, muitas vezes a gente até brinca, que a língua não cabe dentro da boca, não é? E nós podemos, antes de dizer negativamente a língua que não cabe dentro da boca, para uma fofoca, por que não para o anúncio da palavra? Da nossa língua que não cabe dentro da boca. Jesus ainda vai dizer, como o padre já comentou aqui há pouco, que deu de comer à menina. Por que nós nos encontramos na Eucaristia? Então, todos os dias, a igreja vai dizer nos mandamentos da igreja, pelo menos aos domingos de festa.
Nós tivemos uma solenidade na quinta-feira, São João. Quantos então se encontraram com Jesus na Eucaristia? No dia de São João, na atividade de João. É dia de guarda. Lembra lá na catequese que a catequista falava? Dia de guarda? Aí né, puxa bem o R para dizer, é dia de guarda. Precisamos viver plenamente a palavra da Eucaristia e ser sinais de Deus no mundo. Ser sinais vivos de Deus e não sinais de morte, como então estavam essas duas mulheres, esta igreja, que pode viver sim como sinal de morte, mas também pode viver sim como sinal de vida, e propaga a verdade, o amor, através da palavra e da vivência plena de comunhão com a Eucaristia. Por isso, irmãos e irmãs, vamos pedir ao Senhor que nesses 365 dias do ano, vivamos plenamente a palavra, vivamos plenamente a Eucaristia, sejamos sinais dele neste mundo. Rezemos.